bom dia, boa tarde para todos vocês que acompanham o trabalho da Dimensões de Sucesso, aquela plataforma que tem como missão fazer com que as pessoas atinjam o sucesso, seja o sucesso da maneira como ele for entendido, por quem nos procura e nos pede auxílio. Vale dizer sempre, com ética, com respeito às pessoas, com muito respeito a tudo que são os melhores princípios do negócio, da gestão, do desenvolvimento das pessoas. Mas é a busca que a gente quer fazer com você para o seu sucesso. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito interessante com a Letícia Pacheco. A Letícia, ela vai, claro, ela vai falar da vida dela, do trabalho dela, mas eu achei uma pessoa muito interessante para a gente conversar, e nesse papo aqui, que não tem entrevistado nem entrevistador, a gente vai aqui viajar pelo universo da comunicação. E por que isso tem a ver com o fato de eu dizer que a Letícia é interessante? Porque ela estuda como é que alguns aspectos ligados à fonoaudiologia, ao processo auditivo, influenciam ou não no comportamento das pessoas num processo de comunicação. Eu não sei se eu falei alguma coisa certa, alguma coisa errada, mas quem vai esclarecer tudo isso agora é a Letícia. Letícia, muito obrigado por você estar aqui nessa conversa, e agora eu jogo a bola para você. A pessoa que se formou na medicina com foco em fonoaudiologia, que está fazendo um mestrado, já praticamente no fim do mestrado, e com uma pesquisa que envolve a relação entre o processo auditivo e a comunicação. Olha, bola contigo, me explica aí o que é esse seu trabalho. Mário, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Você falou tudo certo, sim. Poxa vida, que legal! Me formei na Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo, em fonoaudiologia, e a minha paixão sempre foi pela voz e pela comunicação. Só que eu descobri nesse caminho de comunicação que não tem como a gente se comunicar bem só falando, a gente tem que aprender a ouvir também. Então, eu fui estudar essas duas ciências, o falar e o ouvir, para que a gente se comunique de uma forma competente. Bom, então me explica esse trabalho agora, a sua dissertação, ela avança, o que você acabou de dizer é um conceito, ou seja, a pessoa que se comunica ao mesmo tempo que ela é emissora de uma ideia, e essa ideia só se materializa quando alguém ouve e consegue entender a ideia, porque tem muita gente que gosta de só falar e não ouve. Quando chega, bate e não incorpora. Mas o normal numa comunicação existe alguém que fala, existe um meio que leva aquilo que foi falado, alguém vai ouvir e vai, a partir daí, poder entender, agir e, eventualmente, é claro, devolver alguma outra, também conversando, uma outra informação. Então, esse processo ele tem ida e volta. E a Letícia está fazendo um estudo com base científica, e isso é que é fundamental. Não é aquela coisa assim do achismo, não. Não é aquela coisa do vamos que vamos. Ela está fazendo um trabalho com base científica, e vocês que me acompanham sabem que eu sempre prezo por entender a base teórica que envolve algum tipo de afirmação ou trabalho, e saber quando é que aquilo é fruto de algo que é muito mais ligado com a prática, no empirismo, ou quando aquilo efetivamente tem fundo científico. E é por isso que eu quero estimular a Letícia a falar com detalhe esse trabalho que ela faz. A base científica, obviamente numa linguagem que a gente possa entender, tá, Letícia? Não entrar com a linguagem médica, mas também explicar e aí chegar nesse ponto que é a relação entre o processo auditivo e o processo de fala. Mário,
muito bacana. O que acontece? Essa parte do ouvir e do falar, as pessoas já sabem, né? Que a gente tem que ouvir para poder falar, falar para poder ouvir, e os dois juntos. Mas o que acontece quando você ouve, ou seja, o som entra pelo seu ouvido, você está escutando, você é uma audição normal, você vai lá no fonoaudiólogo, faz uma audiometria e a sua audição está normal. Ele fala, sua audição está normal. Mas você continua com aquela sensação que poderia se comunicar melhor, que às vezes ouve, mas não entende. Às vezes é aquela pessoa que as pessoas dizem, nossa, mas o fulano parece que não entende direito uma piada, ou parece que vive no mundo da lua, parece que ele escuta, mas não entende. Ele é um pouco perdido quando vai se comunicar. O que pode estar por trás dessas queixas, dessa personalidade diferente, dessa personalidade que não se comunica tão bem? Pode estar um distúrbio do processamento auditivo central. O que é isso? É quando o som entra pelos nossos ouvidos, e tá ok, tá tudo bem, mas o caminho até ele chegar ao cérebro, até chegar no cérebro, tem alguma coisa errada ali. É como se tivessem duas estradas que saem aqui do nosso ouvido até o cérebro, até o córtex auditivo, para processar esse som, e essa estrada está esburacada. Então esse som não chega tão bem ali. Isso é o transtorno do processamento auditivo. É um nome assim meio complicado, mas eu vou explicar mais a fundo. Até agora, o que você achou disso? Não, tá legal. Eu estou adorando, porque à medida que você está falando, eu estou desenhando aqui, digamos, entendendo através de um visual, né, o som chegando, mexendo lá no tímpano, de alguma maneira levando as vibrações e o cérebro interpretando aquele som que veio. Aí a gente pode até fazer uma pergunta, mas como é que essa coisa ela tem alguma interferência? Por exemplo, se eu tenho uma capacidade melhor no lado direito do que do lado esquerdo, ou vice-versa, ou seja, se eu tiver alguma perda de capacidade auditiva em um dos lados, isso muda algo? Ou a minha comunicação no sentido de eu falar também é atingido? Muda, muda sim, e isso é bem comum. O que acontece quando a gente tem um ouvido que está mais forte do que o outro, né? Ou um que está mais fraco do que o outro. Essa estrada é como se um caminho tivesse liso, então o carro vai chegar na velocidade certa e as nossas vias elas são cruzadas, né? Então o que entra desse lado vai para cá, o que entra desse lado vai para cá. Então é como se por exemplo, meu ouvido direito está bom. Então o som chega aqui perfeitamente, a estrada está limpa. Mas desse ouvido está mais ou menos. Então tem alguns buracos no caminho. O carro que entra daqui para passar até aqui, ele vai demorar mais do que esse. Então esse vai chegar primeiro. Isso vai dar uma confusão no cérebro. É como se ele tivesse a informação que ele recebeu primeiro, ele vai processar. Agora a informação que veio depois, metade vai ser jogada fora. É como se Agora, não fosse existe. Desculpa, só, eu vou te interromper só para esclarecer uma dúvida que me surgiu. A gente sempre ouviu falar que o ser humano tem, e principalmente, obviamente, no cérebro, tem uma grande capacidade de adaptação. Ou seja, a gente se adapta. Se eu tenho um problema, uma perna um pouquinho mais curta que a outra, eu vou me adaptar a andar de um jeito. Se eu tenho alguma disfunção de alguma maneira, eu vou me adaptar para aquela disfunção. Neste caso, o cérebro não se ajustaria para esse tempo diferente de chegada da informação? Ele pode até se ajustar, a pessoa vai encontrando mecanismos compensatórios. Então, por exemplo, uma criança que tem esse transtorno do processamento. Vai ser uma criança que vai estar ali prestando atenção na aula, só que ela não vai captar todas as informações. E aí ela vai chegar em casa, ela vai ter que estudar muito mais do que uma criança que não tem isso para conseguir ter o mesmo resultado das outras pessoas. Então, é uma pessoa que consegue chegar no mesmo resultado, mas que ela vai ter que se esforçar muito mais para chegar. Isso a Ou gente seja, ela vai ter que desenvolver algumas competências a mais do que outras.
É como se a gente pensasse assim, para um processo de comunicação, a gente tem N competências que são necessárias. E, em geral, as pessoas que não têm qualquer disfunção auditiva, elas, digamos, estão com essas competências em um determinado nível, ainda que não seja o mesmo nível. Só que você me diz que quem tem alguma disfunção auditiva vai ter que reequilibrar essas competências para poder chegar ao mesmo resultado. Vai ter mais esforço nesse sentido. É isso mesmo. Só que com a fonoterapia específica para esse tipo de problema, a gente consegue, como se fosse tampando esses buracos dessa estrada. E a gente consegue deixar essa via lisa também, dando uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, para ela não ter que se esforçar tanto como ela já estava fazendo. Agora, eu nos meus estudos de mestrado e doutorado, em alguns momentos, né, eu trabalhei muito, eu não vou detalhar aqui porque não é o caso, mas eu trabalhei muito com a questão de a, a gente, quando tem um indicador ou uma variável, algo que a gente queira medir, a gente pensa no que é que me leva para aquilo e que indicadores eu vou ter para avaliar o resultado. Ou seja, que fatores, por exemplo, me gerariam uma comunicação melhor a partir dos resultados que eu tenho dessa avaliação auditiva. Então, eu posso pensar na regressão, ou seja, de acordo com a minha avaliação auditiva, eu consigo verificar quais os fatores que estão influenciando mais ou menos a minha comunicação. Eu não sei se eu fui claro, mas para quem me ouve é o seguinte: na medida em que os resultados da pesquisa, e essa é a minha dúvida e pergunta, à medida que os resultados da pesquisa mostrem alguns indicadores e resultados do processo auditivo, eu posso fazer uma associação, uma regressão, uma associação direta com os fatores que influenciam a comunicação e dizer onde eu preciso melhorar ou piorar. É isso? Estou certo? É isso mesmo. Essa que é a sua dissertação. É um pouquinho mais que isso, porque eu adicionei os idosos e o Parkinson no meio, que é uma outra história. Eu quero chegar lá, mas antes disso eu quero explicar um pouquinho mais o processamento para as pessoas não saírem correndo daqui. O nosso papo é para mostrar uma coisa que pouca gente fala. Foi, inclusive, o que me despertou essa motivação toda de termos essa conversa e de levarmos essa informação para muita gente. Eu mesmo, que me considero uma pessoa, né, que acompanha as coisas ligadas ao mundo da comunicação, eu não tinha esta visão nesta profundidade que você me despertou. E bom ter essa oportunidade, então, de explicar para mais gente o que é isso, que eu acho fundamental e tão importante para a gente ter uma boa comunicação, uma boa qualidade de vida, é um processamento auditivo em ordem. Então, o que é isso, né? Então, voltando para a parte da estrada, é como se tivessem, como se essa estrada tivesse um trem, e cada vagão do trem é uma habilidade. Cada habilidade dessa é analisada em um teste. Como você comentou da comunicação, comentou dos fatores, dos indicativos, eu vou dar um exemplo. Para a gente ter habilidade, então se a gente tem um desses vagões do trem, que tem que chegar até o outro lado bem, meio ruim, habilidade de ordenação temporal frequência. O que é isso? É a capacidade do nosso cérebro interpretar os sons e discriminar os sons. Por exemplo, um som fino e um som grosso. Então, por exemplo, P, O. Tem um teste muito simples que a pessoa escuta P, P, O. E ela tem que falar fino, fino, grosso. Isso já mostra que o cérebro está funcionando. Olha o que acontece. Quando a gente escuta um som, por exemplo, fino, primeiro, a gente tem que estar com uma boa audição, com a cóclea. A cóclea ela tem que ouvir o som, ele vai tocar ali um sinalzinho dela, que é representado, que seria o som fino. Daqui, ele vai lá para o outro lado,
vai para o hemisfério direito e você tem que escutar que esse som é um som fino e ele tem que passar pelo meio do cérebro, pelo corpo caloso e para o lado esquerdo, onde ele vai ser interpretado e você vai conseguir falar fino. Então tem todo um caminho. Então esse simples teste de você escutar pipipô e conseguir falar fino, fino, grosso, fala muito sobre o seu cérebro e sobre como está a sua capacidade. E o que isso tem a ver com a comunicação? Uma pessoa que não consegue fazer isso, que ela escuta pipipô e fala, ah, é tudo igual, com certeza ela vai ser uma pessoa que tem dificuldades na hora de se comunicar, em colocar ondas na voz. Então percebe, quando eu falo bom dia, é uma voz mais simpática, é uma voz que termina mais fina. Quando eu falo bom dia, é uma voz mais séria, termina no grave. Então, se essa pessoa não tiver essa capacidade de interpretar o som, de fazer todo esse mecanismo, provavelmente isso vai se reverter na fala dela. Pode ser uma fala mais monótona, pode ser uma fala muito alta, que ela não percebe que está gritando, por exemplo. Esse é um recado bom para quem lidera time, né? A pessoa que tem lá uma equipe, ela, ao mesmo tempo que liderando, ela precisa falar e orientar e instruir de alguma forma, ela também ouve dos seus liderados algum tipo de comentário ou de relatório, etc. Então, o que você está dizendo é, dependendo desta capacidade que eu tenha de interpretar os sons e, com isso, influenciar o meu jeito de falar, eu serei, na comunicação, melhor, mais influente ou mais, digamos, determinístico para aquilo que eu quero, do que se eu simplesmente estiver com um problema que influencia o meu jeito de falar e eu passo a ser muito monótono, muito tranquilo, muito leve. E com isso eu não mostro para as pessoas a necessidade de ter mais pique ou menos pique. É assim? É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo pensando nos meus clientes, nos meus pacientes. Quando chega uma pessoa para mim, duas pessoas para mim, com o mesmo sintoma, com a mesma queixa. Ah, eu acho que a minha voz, que a minha comunicação é muito monótona, as pessoas não prestam atenção em mim. Pode ter a pessoa que realmente nunca parou para pensar sobre a voz dela, para ouvir, para fazer exercícios para ela ter mais expressividade, e ela consegue. Eu vejo isso na primeira sessão, se ela vai ter essa capacidade ou não de, com alguns exercícios, realizar essa performance, ou não. Tem pessoas que eu vou conversar, que eu vou mostrar esses exercícios, e ela já não consegue perceber. Ela fala assim, nossa, mas mudou? Eu falo para ela, ah, ó, vamos fazer uma voz mais fina. Ela faz uma voz mais forte. Ela não consegue diferenciar. Aí eu vou para uma triagem dessas habilidades auditivas. E muitas vezes o problema está aqui, está mais atrás. Então eu começo a trabalhar dali para chegar nesse refinamento da comunicação. Você sabe que é uma coisa muito interessante que a gente, os anos passam, a gente acha que está aprendendo muita coisa, mas vai se surpreender. Quando se fala em fonoaudiologia, a gente sempre pensa no processo da fala. Ou seja, é a pessoa... Tanto é que os artistas, cantores, né, o pessoal de teatro, ele desenvolve um trabalho com os fonoaudiólogos para ter uma expressão melhor, um jeito de falar melhor, não enrolar tanto a língua, e etc. O cantor também tem isso, né? E algumas pessoas, alguns políticos também, para fazer o discurso de uma maneira mais eloquente. Mas esta relação com o processo auditivo, eu te confesso, neste grau, né, eu te confesso que até para mim é uma surpresa. Eu acho que para quem está nos vendo agora também é uma surpresa. E você está fazendo uma revelação aqui que vai estimular muita gente a procurar alguém, fazer um teste, fazer algum tipo de avaliação. E como é que funciona o teste para esse tipo de avaliação, esse trabalho que você está fazendo? Uhum.
A gente tem agora, é algo novo, é algo que eu estou testando, que é uma triagem dessas habilidades auditivas. Porque como funcionava antigamente? Antigamente, eu digo 2 anos atrás, a pessoa tinha que fazer um exame, que é uma audiometria primeiro. A gente ainda tem que fazer uma audiometria, ou seja, saber se o som está chegando bem nos seus ouvidos. Mas depois a pessoa tinha que ficar numa cabine quase 2 horas ali fechado. Agora a gente tem uma outra opção, que é fazer uma triagem que pode ser realizada inclusive online, você só precisa ter internet dos seus fones de ouvido e você realiza uma triagem dessas habilidades. E foi inclusive a que o Mário fez, depois ele vai contar. E aí, se essa pessoa não passar nessa triagem, a gente vai para esse exame mais específico. Se ela passar, é porque está tudo bem. E claro que a gente não vê só essa triagem ou só o exame, a gente vê também qual a queixa dessa pessoa. Então, eu posso dar o seu exemplo, Mário? Eu só avisar o pessoal que ela disse assim: se você não passar, eu não dou entrevista, não converso contigo. Mas como eu passei, estou aqui, ó. Pode, pode dar. Antes de você explicar, eu quero só, então, como quem passou pela experiência, obviamente que quando eu pergunto para ela, é porque ela tem mais condições de explicar todo o processo e para todos que estão nos vendo, ficar mais fácil entender. Mas neste momento que eu fui a cobaia, né, do teste, me surgiu uma questão que eu vou te perguntar então agora, Letícia, antes de você falar do processo, e, todas as vezes que eu vou fazer qualquer tipo de resposta à pesquisa, qualquer que seja, e não necessariamente que diga respeito a mim pessoalmente, mas às vezes algum tipo de avaliação de algo que alguém queira ter a minha colaboração, seja para um estudo ou não, eu sempre procuro fazer no momento em que eu me assumo em um momento de tranquilidade. Ou seja, sem aquela pressão de que, pô, eu tenho que correr para fazer pesquisa porque eu tenho não sei o que me esperando, ou daqui a pouco. Ou seja, sabe quando encaixa, eu vou responder essa pesquisa agora, nesse tempinho correndo. A minha sugestão, em geral, é que sempre se evite isso, porque dá uma distorção você, você responder algo com a emocionalidade latente. Então, eu consegui fazer um teste no momento mais adequado, sem tanta correria, sem grande pressão, mas com isso aumentando o foco e a atenção em cada etapa do teste. Eu acho que muita gente que for um dia fazer um teste desse, é interessante seguir essa receita. Não fica naquela correria, porque senão vai atrapalhar a pessoa que precisa do teu resultado e você vai acabar tendo um resultado seu distorcido. Eu faço questão de dizer isso para todo mundo que ainda vier a trabalhar com a Letícia, vier fazer o teste, a colaborar com o estudo dela, ou mesmo pacientes, né, que ela venha a ter. Com certeza, uma colocação bem importante, ter esse tempo para fazer com tranquilidade, porque é um teste, tem que estar ali com fone de ouvido, tem que estar ouvindo bem. De repente tem cachorro latindo muito alto do lado, te atrapalha. Tem que ser um momento E tranquilo. latindo só não, tem gente que faz com o cachorro ou o gato no colo, que aí que o gato e o cachorro mexendo não vai dar certo. Pois é, isso é verdade. Mas tudo está dentro também da pesquisa, as prováveis, a gente, né, tenta evitar ao máximo tudo isso, né? Falando de pesquisa, Então, você ia falar do meu caso, agora eu vou ficar quietinho aqui, eu sou aluno. Ó. eu ia dar o seu exemplo, ó. O Mari, por exemplo, é uma pessoa que se comunica super bem, não tem queixas relacionadas à comunicação, então eu nem esperava, e também não tem queixas auditivas, então eu não esperava um resultado alterado. E foi isso mesmo que eu encontrei, um bom resultado. Tá ali, né? A gente tem os testes e fica verdinho quando tá tudo bem. Tudo verdinho, tá tudo certo. Ele tem todas as 10 habilidades boas esperadas para a idade dele.
Agora eu faço a seguinte pergunta. Você, sem, obviamente, citar nomes, mas você pode descrever alguém que tenha estado fora dessa normalidade? E, principalmente, se alguém... Duas coisas que me interessam assim, nos extremos. Né? Quando a gente lida com estatística, a gente sempre tem a média e tem quem está fora da média. Você tem exemplo, o que aconteceu no teste de alguém que possa sinalizar um possível problema futuro? Você falou de Parkinson, né? Eu não me lembro, Parkinson ou Alzheimer, eu não lembro agora. Ou de um jovem que tenha o problema, como é que isso bateu no resultado de um jovem? Você pode dar esses exemplos assim, fora da curva? Sim, com certeza. Eu vou dar o exemplo de um jovem, por exemplo. Um jovem tem uma dificuldade em prestar atenção na sala de aula. Ele diz que quando está ruído, os colegas estão conversando, ele não consegue focar a atenção no professor. Parece que os sons ficam muito. Eu não lembro a palavra. Abafado, fica abafado, Uma palavra que eu queria. misturado. É misturado. É como se o som ficasse misturado. Falei, não, então vamos ver, né? Ele fez o teste e uma das habilidades, né, então um dos vagões ali do trem que deu alterado foi o que a gente chama de figura fundo. O que é isso? É a nossa capacidade de, mesmo tendo ruído ao redor, conversas ao redor, focar a nossa atenção. É o que a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente está no restaurante, tem um monte de gente conversando, mas você consegue prestar atenção em quem você está ali trocando uma ideia, sem estar ouvindo o restaurante inteiro e sem aquele barulho estar te interferindo. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em fazer isso, ou agora nos ambientes de coworking, tem dificuldade em prestar atenção no seu trabalho por causa do barulho ao redor, pode ser que essa habilidade auditiva esteja alterada. E, aliás, essa questão do teletrabalho, hoje, a gente, quando fala em trabalho à distância, muita gente remete à ideia do home office. Home office é um tipo de trabalho remoto, mas a gente tem outras formas de trabalho remoto. Eu mesmo já estive em alguns lugares, eu não vou falar marca aqui, mas tem alguns cafés que tem um sistema de internet, muitos jovens chegam lá de manhã, compram aquele copo de café e fica ali aproveitando a internet com o seu computador ou seu celular e vai fazendo ou trabalho ou estudo. Então, existem alguns ambientes em que as pessoas estão, não necessariamente o coworking, mas o coworking é o grande exemplo também que a gente pode dar, e que acabam exigindo o desenvolvimento de algumas competências. E aí esse é o estudo que quem nos acompanha em Dimensões de Sucesso sabe que a gente tem uma forma de avaliar as competências para o trabalho remoto, né? Dividindo em grupos de competência. Agora, uma coisa que a Letícia está nos chamando a atenção é que uma das competências ela está relacionada diretamente ao foco. Ou seja, se eu consigo manter foco naquilo que me interessa e consigo me abstrair do que está em volta ou não. Né? Agora, o que é interessante, Letícia, você falou de um jovem. Possivelmente, este jovem, quando está com a namorada, num ambiente com barulho, ele consegue se concentrar nela e conversar com ela. Agora, quando este jovem está num ambiente onde o foco talvez não seja tão chamativo e atrativo como conversar com a namorada, quando é o professor, ainda mais se for uma matéria que ele não gosta, aí é que, ele não... aí é que a coisa vira confusão mesmo. E a gente tem os outros fatores, né? Que é o interesse, que é a motivação, que é a emoção. A gente aprende muito pela emoção. Né? E tem tudo a ver com isso que eu acabei de, essa metáfora que eu acabei de fazer, né? Agora, você já, para o seu estudo, quantas pessoas você imagina ter para estatisticamente ter um resultado válido? Eu já fiz o cálculo amostral, preciso de 96 pessoas. 96. E você, com elas, vai fazer só a parte
digamos, o resultado do teste ou vai fazer algum tipo de entrevista para completar alguma informação dependendo do resultado? A ideia, no próximo estudo, oferecer uma trilha de atividades para essa pessoa poder se treinar, Ah, né? quer dizer, quem colaborar contigo ainda vai ter um apoio, um plano de ação, alguma orientação para a pessoa poder consertar os seus defeitos, é isso? Sim, com certeza. É muito triste você ver ali, nossa, quer dizer que eu sou todo alterado. Ok, tchau. Eu tenho me sinto responsável por oferecer algo. E para quando você deve ter o resultado final desse teu trabalho? Olha, eu tô planejando para novembro. E aí ganha o título de mestre. Aí qualifico, vejo o que a banca vai me falar, o que eu preciso consertar ou não, e aí vou para a defesa no ano que vem, fevereiro, eu imagino. Para quem não acompanha esse processo acadêmico, normalmente a banca, para um mestrado, tem 3 pessoas no mínimo, às vezes pode ter mais. É o orientador e mais 2 pessoas, ou pode ter mais. Agora, a questão é a banca sempre cobra o candidato, né, ao título, porque, afinal de contas, é uma evolução de carreira bastante importante, né? Aí vem o passo seguinte, e você, como é que olha lá na frente o doutorado? Ou seja, a sequência dessa sua vida acadêmica. O que te motivaria em termos de pesquisa, considerando que você conclui essa agora, o que te motivaria em termos de pesquisa futura? Olha, o que me motiva é saber que a gente pode dar uma condição de vida melhor para as pessoas. Que mesmo ela tendo essas dificuldades, e dificuldades que atrapalham na comunicação, que para mim é algo tão importante, a gente ter essa competência comunicativa para a gente ser mais feliz, para a gente ter um melhor trabalho, para a gente ser mais bem-sucedido, é conseguir entregar uma solução para elas. Eu vou aproveitar que já a nossa entrevista é uma coisa que eu acho que não tem nenhum lugar gravado isso. Eu sou uma ex-alterada do processamento auditivo e eu só fui descobrir na faculdade, com 18 anos. Então, o que Espera, me por move. favor, repita essa porque me pegou no coração agora. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi direito. A gente está falando de comunicação, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu sou uma ex-alterada do processamento auditivo. O que é isso? Eu sou a pessoa que tinha esses vagões todos atrapalhados. E eu não sabia disso. Eu só fui descobrir na faculdade de fonoaudiologia. Que eu fui chamada para fazer uma pesquisa para ser o grupo controle e acabei no grupo pesquisa. O grupo controle geralmente são as pessoas normais que estão ali para a gente controlar dados e o grupo pesquisa são os alterados que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, daí Agora, que surgiu isso. você foi para a faculdade de fonoaudiologia, então, por uma motivação pessoal e profissional, sem ter qualquer noção do seu problema. Sim, não tinha, nem sabia o que era isso. Aliás, pouca gente sabe, eu acho que agora a gente está conseguindo difundir mais o que é o processamento auditivo, mas passou. A minha mãe, quando eu era pequena, ela até falou para mim: "Ah, eu acho que essa menina não escuta direito". Aí ela me levou, fui fazer audiometria e o fonoaudiólogo naquela ocasião falou: "Não, ela escuta até atrás da porta, a minha audição é perfeita, é até melhor do que a média". Porque o problema não está na entrada do som, o problema estava nas vias, né? Nesses vagões, nessa estrada. A estrada esburacada. É isso mesmo. Agora eu vou lembrar do meu teste. Eu tive vários. No teste, você tem vários desafios, digamos assim, né? Várias etapas de desafios, né? Que é o que, dentro dessa visão, dessa metáfora, seriam os vagões. Então, tem o vagão do som alto e baixo, o vagão do som que se mistura, o vagão do som que mistura a voz de homem com de mulher. Então, tem vários testes e cada um deles é, obviamente, relacionado com algum tipo de potencial disfunção. Aí a minha pergunta, desculpa a intimidade, qual era exatamente o teu
o teu problema mais sério? O que é que não batia certo nesse processamento? Eu tinha dificuldades com a figura fundo, ou seja, eu estava numa sala de aula, principalmente história. Acontecia isso. A professora estava ali falando, mas qualquer som, podia ser o passarinho lá fora, já me atrapalhava. Eu não conseguia focar a minha atenção. E quando você ia para frente? Teve mais vagões alterados ali. Desculpa, o quê? Teve mais vagões alterados. Esse foi um deles. Ah, E aí, um outro que eu lembro foi resolução temporal. O que é isso? Foi o que no seu teste você tinha que dizer se era um ou se era dois. Se você estava um som ou dois sons. Isso tem a ver com você perceber intervalos de silêncio. Tem a ver com ritmo, ritmo de fala, ritmo mesmo para tocar, para perceber. E como que eu percebia essa queixa em mim, que eu só fui entender depois na faculdade. Eu sempre quis tocar violão, guitarra, tá aqui meu violão também. E eu tinha muita dificuldade na hora da aula, quando eu tinha que tocar junto com as outras pessoas, ou quando eu tinha que tocar com aquele famoso metrônomo, que fica o tic-tac no carregador. mas, Letícia, agora uma pergunta que me ocorreu. Muita gente fala que quando a pessoa está exposta a muito barulho, seja numa banda, seja numa atividade, num trabalho que tenha muito barulho, sem ela não tem o protetor, ela vai ter uma perda de audição e que não volta. É uma perda, perdeu. Então, isso certamente, por influência de um trabalho, de uma atividade, isso acaba, no médio e longo prazo, gerando uma mudança de capacidade de comunicação? Com certeza. E a gente tem até uma coisa, tem algo mais grave dentro disso. Quando a gente tem uma perda de audição, é algo irreversível, ou seja, aquelas células não voltam. O que você pode fazer é colocar um aparelho auditivo, fazer um treinamento auditivo se você já tiver perdido essas habilidades, já tiver esburacado essas vias que eu falei que levam até o cérebro. E o que pode acontecer se você tem uma perda de audição e você não cuida dela? Você não vai colocar um aparelho auditivo, você não vai fazer um treino auditivo. O nosso sistema, ele é muito esperto. Então, o que ele faz? Ele pega essa parte, né, que deveria estar ali ouvindo essas células, e ele faz uma reorganização cerebral. É uma reorganização compensatória, ou seja, para compensar essa perda de audição. Então, é uma reorganização compensatória secundária a essa perda de audição. É um nome difícil para dizer assim. A parte que não está funcionando, ela vai se reorganizar para outra parte. Então, de repente, o lugar que era para funcionar para audição, ele vai começar a pegar algumas partes da visão, por exemplo. E aí, nisso, a gente pode ter um declínio cognitivo. Porque o cérebro está se reorganizando para compensar essa perda de audição. E agora a gente está cheio de estudos que dizem que a perda auditiva pode estar relacionada a uma demência. E aí a outra dúvida que me surgiu também. Muitas vezes já me perguntaram em vários exames, né, aquela check-up, etc., se eu tenho zumbido no ouvido. Aliás, é uma pergunta que muita gente sempre ouve em check-up. O que significa ter ou não ter o zumbido no ouvido? O zumbido é uma parte ainda um pouco obscura, porque cada um pode ter zumbido por diversos motivos. Pode ser metabólico, pode ser porque tem uma queixa de audição. O zumbido é aquele barulho que você escuta, principalmente quando você está num ambiente silencioso. Pode ser mais grave, mais agudo, e isso pode te atrapalhar a se concentrar, a prestar atenção. Não necessariamente um zumbido vai estar relacionado a uma perda de audição. Para isso a gente tem que investigar, A minha pergunta é se o zumbido ele está dentro deste contexto todo de estudo que você está fazendo,
se ele, de alguma maneira, é um indicador para a questão da comunicação. Ah, não, o zumbido é algo à parte. Então, ele teria, digamos, mais um problema, seria muito mais digamos, um problema, entre aspas, de saúde do que propriamente um problema ligado à comunicação. É isso. Isso. Seria uma Uma coisa à parte. linguagem bem simples, né? Numa linguagem bem simples. Agora, eu vou trazer para vocês aqui uma outra faceta da Letícia, que vocês estão vendo aqui toda essa competência, o envolvimento dela na atividade médica, né? Mas a Letícia também é palestrante em empresas e fala sobre comunicação. Então, Letícia, agora eu queria que a palestrante Letícia Pacheco me dissesse exatamente qual é o teor da sua palestra, ou seja, qual o problema que a sua palestra aborda. Bom, agora tirando a roupagem mais científica, Tira o jaleco e vamos partir para outra. boa. A minha palestra ela aborda justamente a competência comunicativa. Por exemplo, a gente tem uma empresa e vocês estão tendo muitos ruídos na comunicação. Eu lido desde a parte dos chefes, de quem lidera uma equipe, até os liderados. Então, depende para quem eu estou falando, eu altero um pouco essa palestra, mas ela tem essa função de desenvolver a competência comunicativa de quem está ali me ouvindo. E quando você faz a sua palestra, todo esse acervo, digamos, médico, de fonoaudióloga, ele, de certa maneira, ele influencia no seu tratamento, ou você já vai direto para aquilo que, digamos, é o que os estudiosos e os profissionais de comunicação mais olham, que é a comunicação em si, não esse lado que possa influenciar a comunicação, como você escreveu agora. Minha pergunta é, você usa isso na palestra falando ou você só usa como um acervo de base para você trabalhar? Uhum. Eu não uso falando, então não toco nesses assuntos de processamento, de Não está no audição, seu método. não está no meu método. Mas o que acontece? O meu primeiro passo é você ter uma voz poderosa. Então, para isso, eu já percebo ali quando alguém me faz uma pergunta ou quando alguém vem conversar comigo depois e fala: olha, eu acho que a minha voz não é poderosa porque eu falo baixo demais e eu não percebo, não consigo falar mais alto. Ou quando eu passo uma dinâmica, que eu peço para as pessoas falarem um bom dia, indo mais para a voz fina ou mais para a voz grossa. E a pessoa continua na mesma linha. Com isso, eu já consigo perceber que provavelmente ela tem alguma dessas habilidades alteradas e a gente pode conversar depois. Não é abordado ali na palestra porque é algo mais individual. Mas com certeza, eu ter esse conhecimento me ajuda a estar ali falando com mais propriedade sobre a competência comunicativa. Não é só uma questão de oratória, digamos assim. Então, em toda palestra, espera-se do palestrante, né, que contextualize o seu tema, né, mostre o tipo de problema que existe, que as pessoas muitas vezes até desconhecem ou que possam estar vivendo, e tenta mostrar um caminho para quem está passando por aquele problema. O que eu acabei de chamar de método é um caminho, é um modelo de solução, cada um dá o nome que quiser, mas a pessoa apresenta, aliás, numa gíria bem tranquila, dá as dicas para a pessoa se safar e poder ter um melhor contexto na comunicação. Se você quiser falar do seu método, como é que é esse método? O que você normalmente orienta as pessoas que queiram melhorar esse processo de comunicação entre gestor e quem é subordinado? Uhum. O primeiro passo, eu sempre toco na questão da voz, porque é a minha especialidade, eu sou vocal coach também.
Por exemplo, não adianta você querer passar autoridade e você tem aquela voz lá no nariz e super fina. Então, bom dia, pessoal. Por favor, hoje vocês têm que entregar. É difícil você passar a imagem de um líder tendo essa voz. Então, eu toco nessa questão da voz. O segundo passo é você identificar o seu estilo comunicativo. Então, como você se comunica na hora de você passar uma mensagem? Você é mais autoritário, expressivo, analítico ou amável? E com isso eu vou para o terceiro passo. Como que é o estilo do outro com quem você está conversando? É uma pessoa mais analítica? Então saiba que você vai ter que lidar com ela entregando mais dados, mais estatística, mais fatos. Com isso você consegue ter uma comunicação melhor. Próximo passo diz respeito a você ser objetivo. Você vai falar com alguém, tenha claro qual que é seu eixo condutor, qual a mensagem que vai ser transmitida e qual que é a ação que você espera da outra pessoa. Então, Então, basicamente, então, tá? resumindo, a gente falou até agora 4 pontos, né? A voz, o jeito de falar de um, o jeito de falar do outro, e o quarto ponto, qual foi? Você saber o que você quer da sua fala, ser objetivo e saber qual ação que você espera do outro. E o E quinto é colocar esses passos em prática, porque comunicação é preparação também. você você está falando alguma coisa aqui que enquanto você falava, eu associava na relação minha com meus filhos, porque eu tenho 3, né? E eu sempre dei aula de matemática para eles, os problemas da escola. Então, o mais velho, quando tinha problema, matemática, era eu que ajudava. A outra do meio e a mais nova, a mesma coisa. E em épocas diferentes, mas os 3, quando eu estava dando aula de matemática, eu me sentia tranquilo, mas eles cometiam alguns erros e eu falava, não, não, não é assim. Pai, fica calmo. Mas eu estou calmo. Não, pai, você não está calmo, você já começou a falar mais alto. Eu não percebia que eu falava mais alto. Mas eu falava, eu não estou nervoso, eu estou calmo, eu estou querendo ser assim pontual, focal, objetivo. Agora, eu às vezes falava isso rindo, e olhava para o filho ou para a filha, né? E engraçado que eu tenho certeza que eles é que estavam certos, não eu, mas era algo que vinha de mim, esta ênfase que eu dava naquele ponto de onde eles tinham errado. E eu dizia até o seguinte, só como eu falava, olha, se você estivesse construindo uma ponte a um prédio, o prédio caiu. Você sabe tudo, mas você, na hora que você entendeu e está sabendo fazer o problema, você desliga e vai no automático fazendo conta, erra uma expressão, erra alguma coisa, o prédio cai. Mas, pai, vai com calma, vai com calma. Então, o que você estava falando, eu estava me lembrando dessa história familiar, ou seja, eu nunca consegui. Meus filhos sempre me olharam com uma certa autoridade, mas quando tinha um problema de matemática, vinham me pedir para solucionar. Então, eu acho que com muita gente tem isso com o professor, né? Ou seja, tem uma certa distância, um certo resguardo, porque sente um grau de autoritarismo. Às vezes o outro lado não tem isso. É apenas um jeito de ser, dar ênfase em algum ponto. E eu estou contando esse caso que é meu, né, pessoal, mas eu acho que com muita relação entre líder e liderado isso acontece. Com certeza. E é isso mesmo. Na maioria das vezes, a pessoa nem percebe como ela está se comunicando. Então, às vezes, na hora de você dar esse exemplo da ponte, a criança já vai te enxergar, você é o pai dela. Já existe uma hierarquia, não tem como, vai ser sempre essa hierarquia, pai e filho. Então, ela já espera isso de você. Quando você fala, mesmo que seja às vezes com uma voz mais suave, mas você está dizendo, ó, você tem que fazer aqui, se não esqueci direito como que é o exemplo. Se você não souber, a ponte vai cair.
é uma forma de apontar. Se você não souber, ou seja, está dizendo, você não sabe. Aí entra uma outra questão também, que é falar de um modo, como estão trazendo agora, a comunicação não violenta. É claro que eu estou falando, a gente, conforme o tempo vai passando, uma série de coisas a gente vai aprendendo, vai incorporando. É claro que quando a gente está falando com um outro profissional numa empresa, acaba existindo, por mais que a gente não queira, inconscientemente existe uma diferença de quando a gente está conversando com o filho. Ainda bem que eles cresceram e hoje dão risada disso, não restou nenhum problema, nenhuma mágoa. Aliás, hoje isso é motivo de piada, mas realmente, às vezes, a gente acaba, em função de quem é o interlocutor, a gente acaba tendo uma posição um pouco diferente. Bom, Letícia, a palestrante Letícia e a futura doutora Letícia, eu fico na torcida que você consiga conjugar esse avanço da sua competência, do seu aprendizado, das novas pesquisas, que não necessariamente vão ser só ligadas aos títulos que você vai buscar, né, profissionais e acadêmicos, mas também que isso sempre esteja em consonância com a palestrante, que, como você mesmo disse, né, seja como palestrante ou como profissional, seu objetivo é ajudar as pessoas. E eu quero te parabenizar porque você não só está tendo as pessoas te ajudando na sua pesquisa, como também está fazendo uma devolutiva, ou seja, você está de alguma maneira contribuindo para que as pessoas corrijam as suas deficiências e os seus problemas. Você não sei se tem alguma pergunta, algum comentário que você quer fazer, mas a gente está assim quase chegando no final do nosso papo. O que você achou da conversa? Tem alguma coisa que você queira agregar, trazer? Vai querer pegar o violão e tocar hoje sem um metrônomo? Não, hoje em dia não tenho mais essa questão. Eu acho que isso que é o bacana, acho que seria a minha mensagem final, assim, que apesar de tudo isso que eu comentei aqui, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas se eu tenho esse problema, essa alteração de processamento auditivo, essa alteração auditiva de quem não escuta direito, como que eu vou me comunicar bem? Como eu vou dar a volta por cima? Eu digo para vocês, tem solução. Assim como a comunicação é uma competência, toda competência a gente pode desenvolver, melhorar e aprimorar, essa questão do processamento auditivo também funciona dessa forma. E eu tô aqui, né, para mostrar isso também. Tá bom, olha só. Esse papo aqui, eu acho que ele ainda vai render outros papos depois, quando ela tiver o resultado final agora, né, final de 2020, a gente vai poder dar continuidade comentando quais as conclusões que ela teve e, obviamente, também, quem sabe a gente já não descobre um pouquinho também as linhas de pesquisa que ela vai fazer no doutorado. Aí, olha, trazendo em primeira mão aqui para vocês. Vocês vão ter aqui o e-mail da Letícia. Você prefere o e-mail ou Instagram? Que a gente deixa aqui para quem quiser te contratar para fazer uma sessão, uma consulta, alguma coisa. Olha, pode ser os dois. Então, todo mundo vai ver agora aqui o Instagram ou o e-mail dela e vocês vão, quem quiser conversar com ela, esclarecer alguma coisa, ela mora em São Paulo. Então, quem quiser, quem for de São Paulo, teria a chance de até um atendimento mais próximo, ainda que ela também atende online, tá certo? Fui um bom garoto propaganda? Contratar, Mário. Vamos lá.
Hoje em dia tem um personagem da escolinha do professor Raimundo que dizia assim, fazemos qualquer negócio. Letícia, de novo, muito obrigado aí pela sua atenção, pelo carinho da participação e tem aquela expressão famosa, estamos juntos nessa. Que você tenha muito sucesso, muito caminho aberto pela frente, porque a gente sempre tem que valorizar qualquer pessoa que trabalhe em torno das outras pessoas. E, de certa forma, a gente está muito alinhado nisso, trabalhar para que as pessoas cheguem àquele ponto em que elas se sintam bem sucedidas no que elas queriam atingir, né? Seja na saúde, seja no trabalho, seja no cotidiano pessoal ou doméstico. Então, um abraço virtual para você. A gente falou que estaria como num papo de bar, só que aqui hoje o garçom não veio servir nem água, nem cerveja, nem chá, nem nada. Então, nem refrigerante. Então, a gente agora fica por aqui. Qualquer dia a gente faz um papo desse num bar. Tchau, Letícia. Nada, vai ser um prazer. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.